Vou mostrar como fiz esse pão australiano e a manteiga aerada. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Sandra Marques. Sejam todos bem-vindos. Pão macio, massa escura e levemente adocicado. Manteiga aerada, combinação perfeita. Para fazer a esponja ou pré-fermento, vou colocar na tigela da batedeira 70 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de farinha de trigo integral e 3 gramas de fermento biológico seco instantâneo. Acrescentar 100 ml de água em temperatura ambiente e misturar. Se a consistência ficar muito firme, pode colocar um pouquinho mais de água. Cobrir com um pano úmido e deixar fermentar por 30 a 60 minutos. Fica cheio de bolhas e a parte central fica mais alta. No meu caso, esperei 60 minutos. Vou acrescentar na esponja 140 gramas de farinha de trigo, 12 gramas de cacau em pó, 60 gramas de farinha de trigo integral, 100 ml de leite gelado, 6 gramas de sal, 24 gramas de açúcar, 24 gramas de mel e 36 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente. Vou colocar junto com a esponja a farinha de trigo, a farinha de trigo integral, o cacau em pó, o açúcar e o sal. Misturar um pouco e acrescentar o leite. Utilizando o gancho, bata em velocidade baixa por 5 minutos. Nessa primeira fase, se ficar muito firme, pode colocar um pouquinho mais de leite, cerca de 10 ml, e bater por 5 minutos, velocidade baixa. Assim que estiver na consistência certa, aumente para a próxima velocidade e bata por mais 5 minutos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho, assim será avisado sempre que eu postar novos vídeos. O tempo total de sova vai ser cerca de 30 minutos. Coloque o mel e a manteiga, bata por 5 minutos na velocidade baixa e depois mais 10 minutos na próxima velocidade. Aqui foi difícil filmar sozinha, mas dá para perceber que a massa fica mais elástica, não rompe com facilidade. Fazer uma bola com a massa, colocar na tigela untada ou enfarinhada, cobrir com um pano e deixar descansar por 1 hora. A massa ficou assim depois de 1 hora. Agora eu vou pesar a massa para dividi-la em 3 partes. Geralmente dá de 590 a 610 gramas.
Essa massa pesou 616 gramas. Vou dividi-la em 3 pães de 206 gramas cada. Usar uma espátula ou uma faca afiada. Tentar picotar o mínimo possível a massa na hora da divisão. Faça uma trouxinha com a massa e depois coloque essa parte para baixo. Quando vocês forem bolear a massa, se aparecer alguma bolha, pode estourar. Cobrir com um pano e deixar descansar 10 minutos. A massa já descansou. Agora vou modelar os pães. A primeira coisa a fazer é colocar a parte mais lisa para baixo e achatar a massa delicadamente. Ela vai ficar assim. Primeira dobra. Dobrei as laterais da massa formando um triângulo. Depois eu fui enrolando e a cada vez que eu enrolava, eu pressionava. Depois fechar bem no fundo e principalmente nas laterais. Arrumar os pães numa forma untada, de forma espaçada. E depois dar uma leve achatada em cada um deles. Se formar alguma bolha, pode estourar. Cobrir os pães e deixar fermentar por 30 minutos. Fermentação final pronta. Polvilhei fubá por cima dos pães. A peneira tem que ser bem fininha para o acabamento ficar delicado. 5 minutos antes de levar os pães para assar, colocar no forno uma forma com água fervente. Os pães vão para o forno já aquecido a 180 graus. Quando completar 15 minutos, a gente tira a forma pequena para cortar o vapor e muda a posição da forma dos pães, para que eles assem de forma homogênea. Assim que a gente retira do forno, é bom colocar para esfriar numa grade. Assim eles não ficam úmidos por baixo. Isso ajuda no prazo de conservação. Agora vamos à manteiga aerada. Eu vou usar 100 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente e 1/4 de xícara chá de água gelada. Começar batendo em velocidade baixa e depois ir aumentando. Bater por 5 a 10 minutos. Começar numa velocidade baixa, ir aumentando aos poucos, até atingir a consistência ideal. A consistência é essa. Eu bati por 10 minutos. Pão australiano
e manteiga aerada. Combinação perfeita. Foi muito bom tê-los por aqui. Assistam os vídeos anteriores e os próximos também.